conversar com você sobre algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. É sobre questões de preocupações. Preocupações financeiras, de dinheiro, né? A gente fica angustiado, o que vai ser do amanhã, o que vai acontecer amanhã, né? Eu vou estar trabalhando, não vou estar trabalhando, eu vou ter condições, eu não vou ter condições de pagar as minhas contas. Sobre isso, né? Essa ansiedade que acaba gerando na gente e também devido à realidade que a gente vive nos dias de hoje, que acaba piorando ainda mais essa situação, essa ansiedade. Então, lá em Lucas, né, 12, 26, fala assim: pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui a gente pode entender que o Senhor, Ele cuida da gente, né? Ele cuida dos mínimos detalhes. E toda vez que eu me vejo angustiada, toda vez que eu fico ansiosa, preocupada com o futuro, preocupada com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com as contas pagas, eu olho para o céu, eu olho para os pássaros e lembro que se Deus cuida dos pássaros, quem dirá de mim? Que sou filha amada, filha do reino. Ele jamais deixará de cuidar. Então eu não preciso ter um coração ansioso, um coração preocupado, desesperado, porque o Senhor está atento às minhas necessidades. O Senhor está atento ao que eu preciso. O Senhor sabe das contas que eu tenho que pagar. Aí você fala para mim: Ivana, mas mesmo assim as minhas contas chegam e eu não consigo pagar. Ok, mas como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu comportamento diante de Deus? Você tem tido uma vida reta com o Senhor? Você tem tido uma vida de oração, uma vida de busca? Você tem andado em retidão com Deus? Porque é muito simples, muito fácil você buscar o Senhor só para pagar as suas contas. Você está achando que Deus é um banco? Não, Deus não é um banco. Então, busque saber como está o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Olha os pássaros no céu. Ele cuida dos pássaros, mas olha como os pássaros se entregam diante do Senhor. Olha como os pássaros vivem. Olha como os lírios dos campos estão. O Senhor está cuidando deles. E Ele faz muito mais por você, que é filha. Mas como você está diante dele? Qual o seu retorno para Ele? Então não ache que o Senhor é um banco ou que Deus vai ficar fazendo todas as suas vontades só porque você está passando por um momento difícil. Porque às vezes esse momento difícil é até para você aprender a ter humildade e voltar para o Senhor. Voltar o seu coração, a sua dependência para o Senhor. E aí ele fala aqui: buscai antes o reino de Deus. Tá vendo? Buscai antes o reino de Deus. Você tem buscado o reino de Deus para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na sua vida? É muito claro. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes o reino de Deus, vírgula. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa buscar o reino de Deus antes de todas as coisas, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Não adianta você ter uma vida de prazeres, de orgia, de confusão e depois vir com os rabinhos entre as pernas pedindo Deus para pagar suas contas. Mostrar os boletinhos para Deus e falar para Deus as suas necessidades. Ele vê, ele sabe. Mas você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem buscado o reino de Deus antes de ir lá pedir o que você precisa? Então assim, a gente precisa começar a compreender como que funciona o reino de Deus.
Não é simplesmente chegar e dizer, a gente precisa ter a humildade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas e depois pedir e mostrar ao Senhor as nossas necessidades. Pedir, falar com Ele. Mas busque antes o reino de Deus. Busque a sua justiça. Busque a justiça de Deus. Transforme a sua vida. Mude o seu comportamento. Busque os princípios de Deus. Transforme a sua vida. Para que o Senhor tenha misericórdia de você e acrescente todas as outras coisas em sua vida. É isso que eu preciso compartilhar e é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu tenho feito isso. Eu tenho buscado todos os dias o reino de Deus, para que todas as coisas me sejam acrescentadas. Mas eu faço isso por amor, não faço por troca nem por barganha. É por amor, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. E você sabe? Então, eu desejo a você que a paz de Cristo esteja com você.